Olá, pessoal. Vamos fazer a nossa correção das páginas 507 e 508 dos exercícios solicitados na semana passada, ok? Então, vamos lá. 29. Resolva os problemas. A medida dos ângulos internos de um triângulo é expressa por 3x mais 5, 4x mais 10, 6x menos 30. Qual é o valor de cada uma dessas medidas? Ele acabou de falar que isso daqui são ângulos internos do triângulo. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180. Então, eu tenho 3x mais 5 somado com 4x mais 10 somado com 6x menos 30 igual a 180. Somei o primeiro com o segundo com o terceiro para me dar 180, porque é a soma dos ângulos internos do triângulo. 3x mais 4x, 7x, mais 6x, 13x. 5 mais 10, 15. 15 menos 30, menos 15. Esse menos 15 está subtraindo, então nós vamos passar para o lado de lá somando. Então, 13x igual a 180 mais 15. 13x igual a 195. O 13 está multiplicando, passa dividindo. 195 dividido por 13, x igual a 15. Só que ele perguntou qual é o valor de cada uma dessas medidas. O primeiro ângulo era 3x mais 5. Toda vez que você tem letra com número, significa que está multiplicando. Então, no lugar desse x, eu vou substituir pelo valor que eu encontrei. Logo, 3 vezes 15 mais 5, que foi o meu primeiro ângulo. 3 vezes 15, 45. 45 mais 5, 50 graus é o valor do meu primeiro ângulo. O segundo ângulo era 4x mais 10. No lugar do x, eu substituí por 15. 4 vezes 15 mais 10. 4 vezes 15, 60. 60 mais 10 igual a 70 graus. Terceiro e último ângulo, 6x menos 30. Então, no lugar do x também, substitui pelo 15. 6 vezes 15, 90. 90 menos 30, 60 graus. Descobrimos os valores dos três ângulos. 50 mais 70, 120. 120 mais 60, 180, como nós havíamos dito no início do exercício, ok? Letra B. Num triângulo retângulo. Essa classificação é de acordo com o ângulo, então quer dizer que esse triângulo ele tem um ângulo de 90 graus dentro dele. A medida dos ângulos agudos, ou seja, os outros dois ângulos que não têm medida, é expressa por 9x menos 15 e 6x mais 30. Determine cada uma dessas medidas. Vamos lá. Nós falamos aqui na letra A que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, eu tenho 90, que é do triângulo retângulo. Por ele ter esse nome, nós sabemos que nós temos um ângulo igual a 90. Então, 90 mais 9x menos 15, que é o segundo ângulo expresso no exercício, e 6x mais 30, o terceiro ângulo. A soma dos ângulos é 180, então está aqui igual a 180. 9x mais 6x, 15x. 90 menos 15, 75. 75 mais 30, 105, está aqui. 105 está somando, passei para o outro lado, subtraindo. 180 menos 105, 75. O 15 estava multiplicando, passei para o outro lado, dividindo. Logo, 75 dividido por 15 igual a 5. Ele pediu para a gente determinar cada uma dessas medidas. Nós sabemos que o primeiro ângulo já vale 90, por ser um triângulo retângulo. Agora, nós vamos descobrir as medidas dos ângulos agudos. No lugar do nosso x, eu vou substituir pelo valor que nós encontramos. Então, 9x é o mesmo que 9 vezes o 5, que foi o x que nós encontramos, menos o 15. 9 vezes 5, 45, menos 15 igual a 30 graus. Segundo ângulo, 3 vezes 5 mais 30, porque é 6, desculpa. 6 vezes 5 mais 30, porque era 6x. 30 mais 30, 60. Vamos fazer o teste? 60 mais 30, 90. Mais 90 do ângulo reto,
180. Chegamos no valor novamente, ok? Para a letra C. Na letra C, ele fala, num triângulo retângulo, a razão entre a medida dos ângulos agudos é 3/2. Calcule a medida desses ângulos. Primeiro de tudo, vocês terão que lembrar o que é uma razão. Uma razão, ela é uma fração, não pode esquecer disso, tá bom? Então, sabendo que uma razão é uma fração, vamos lá. A medida, olha aqui, a medida dos ângulos. Eu não tenho a medida dos ângulos. Eu tenho uma única medida. Por que eu tenho uma única medida? Porque ele disse que o triângulo é retângulo, então eu já sei que um ângulo desse triângulo vale 90 graus. Eu não sei a medida dos outros dois triângulos, então a prof colocou que um vale A e o outro vale B. Então, como é a razão entre essas medidas dos ângulos agudos, como a gente falou agora há pouco, razão é uma fração. Então, A sobre B, o ângulo A sobre o ângulo B é igual a 3/2. O exercício nos diz que a razão é 3/2. Esse 2 ele está dividindo, passei para o outro lado multiplicando, ó, 2 vezes o A. Esse B está dividindo, passei para o outro lado multiplicando, igual a 3B. O 2 que estava multiplicando, passei dividindo. Então, o meu A ficou igual a 3B dividido por 2. Prof, eu podia simplesmente passar esse B que está dividindo para o outro lado multiplicando? Poderia sim. Só que para não ficar com dúvida se o B ia multiplicar toda a fração, ou se o B ia ficar em cima ou embaixo, a prof preferiu fazer dessa maneira para ficar bem claro, tá bom? Aí agora o que eu fiz? Eu vou fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo. Nós não falamos que eu não sei medidas de dois ângulos e nós colocamos o nome deles de A e B? Então, o que eu fiz? 90 mais A mais B. 90 por ser um triângulo retângulo, então um ângulo vale 90 graus, mais A mais B, que eu desconheço os valores, igual a 180. Só que nós acabamos de descobrir que o valor de A é igual a 3B sobre 2. Então, o que eu fiz? No lugar desse Azinho aqui, a professora substituiu por 3B sobre 2. Por quê? Para nessa equação ficar tudo com uma única incógnita, uma única letra, para a gente poder chegar no resultado dela. 3B sobre 2 mais B igual a 180, o 90 que estava somando, a prof passou subtraindo. 3B mais 2B, o que você fez aqui, prof? Nós tiramos o MMC, porque quando nós vamos fazer a soma ou subtração que envolve fração, tem que tirar o MMC. Não tenho nada embaixo desse B, eu vou ter 1. MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3B, 3B. Lembra que aqui embaixo tem 1, né? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes o B, 2B. Então, 3B mais 2B sobre 2 igual a 90, que é o 180 menos o 90. 3B mais 2B, 5B. Esse 2 está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado multiplicando. 5B igual a 90 vezes 2. 5B igual a 180. O 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Logo, B igual a 180 dividido por 5, que é igual a 36. Ele pediu para a gente calcular a medida desses ângulos. Então, eu tenho já o valor de um deles, que é o 36, o ângulo B. Só que nós não falamos que os ângulos são 90, o A e o B? Então, está faltando a gente descobrir o valor do A. E quem era o A no início do exercício? A é igual a 3B sobre 2. Então, no lugar do B, nós vamos substituir pelo valor que nós encontramos. Então, A é igual a 3 vezes o 36 dividido por 2. 3 vezes o 36, 108. 108 dividido por 2, 54 graus. Vamos fazer a conferência novamente? 54 mais 36, 90. 90 mais 90, 180. Cheguei no valor novamente. Ok? Vamos para o próximo. Número 30. Determine a medida de A, B, C, D, E, F e G da figura a seguir. Registre o seu raciocínio. Primeiro, observe. É um quadrilátero que foi dividido em 4 triângulos. Eu tenho um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180.
Então, o primeiro valor que eu encontrei foi o valor do E. E mais 100 mais 45 igual a 180. 100 mais 45, 145, mais E igual a 180. 145 está somando, passei subtraindo. 180 menos 145, E é igual a 35 graus. Então, encontramos já o valor do I, ok? O valor do C, aqui o valor do C, olha o mouse da prof. C é igual a 100 graus. Por quê? Porque é um ângulo oposto pelo vértice. E os ângulos que são opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo valor. Não se esqueçam disso, nós já havíamos dito isso em sala. Então, C é igual a 100 porque é um ângulo oposto pelo vértice. C mais D, olha aqui o mouse da prof. C mais D é igual a 180, porque forma uma reta. Então, C mais D é igual a 180. C, nós descobrimos que é 100, então eu substituí o C por 100. 100 mais D é igual a 180. O 100 está somando, eu passei subtraindo. 180 menos 100, D é igual a 80. Descobrimos o valor do D também. Novamente, sendo oposto pelo vértice, nós conseguimos descobrir o valor de B. Se nós acabamos de descobrir que o valor de D é 80 e B é oposto pelo vértice, logo B é igual a D. Então, B é 80 também, porque é oposto pelo vértice, ok? Vou lá para a medida A agora. 30 mais 80, olha o mouse da prof. 30 mais 80 mais A igual a 180. 30 mais 80, 110, mais A igual a 180. 110 está somando, eu passo subtraindo. 180 menos o 110, A igual a 70. Mais uma letrinha aí descoberta. Próximo, o G. Ó, observe o meu G aqui. G, 68 mais 80, que era a letra D que nós descobrimos aqui. 68 mais 80 mais G igual a 180. 68 mais 80, 148. 148 mais G igual a 180. 148 está somando, passei subtraindo. 180 menos 148, G igual a 32 graus. E por último, a nossa letra F, que é a única que falta descobrir. 50 mais 100, que é o C, que nós já descobrimos aqui, ó, mais F é igual a 180. 50 mais 100, 150, mais F igual a 180. O 150 está somando, eu passo subtraindo. 180 menos o 150, F é igual a 30 graus. Então, nós descobrimos todas as letras aqui e registramos o nosso raciocínio. Fizemos todos os cálculos necessários, ok? Vamos para a próxima. 31. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado. Opa, quadrado possui todos os lados iguais e ângulos de 90 graus. Vamos lembrar das nossas propriedades. E CDE é um triângulo equilátero. Lembrando que triângulo equilátero é uma classificação de acordo com os lados, de acordo com a medida dos lados. Então, significa que é um triângulo que possui todos os lados iguais. Então, CDE, ó. EC é igual a CD, que é igual a DE. Então, esse triângulo aqui ele é equilátero, pois ele possui todos os lados de mesma medida. Qual a medida do ângulo DAE? DAE. Observe as anotações que a prof fez aqui neste desenho. A prof colocou aqui que os ângulos internos desse triângulo equilátero é igual a 60. Se num triângulo você tem, observe muito bem isso, se num triângulo você tem todos os lados de mesma medida, automaticamente os ângulos também serão de mesma medida. Então, se nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180, e esse triângulo ele é equilátero, então eu posso dizer que este ângulo é igual a este, que é igual a esse. Então, 180 dividido por 3 foi onde eu encontrei o valor de 60 graus. Então, 60, 60 e 60. Prof, de onde surgiu esse 30 graus? Nós acabamos de ler lá em cima que ele era um quadrado. Os ângulos internos de um quadrado não são iguais a 90? Então, se todo esse ângulo é igual a 90, e esse pedacinho nós já sabemos, nós já descobrimos que vale 60, quanto falta para completar os 90 graus? Os 30, correto? Agora, vamos analisar esse triângulo aqui, por favor. Esse triângulo ADE.
Nós acabamos de afirmar que esse triângulo aqui é equilátero. Então, ED é igual a DC, correto? Então, eu posso dizer que ED tem a mesma medida do lado do quadrado. E num quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, eu posso afirmar que se ED é igual à medida do lado do quadrado, então ED é igual a AD. Se AD é igual a ED, então esse triângulo aqui que a prof está passando o mouse em cima, ele é um triângulo isósceles que tem dois lados iguais. E se eu tenho dois lados iguais em um triângulo, eu também vou ter dois ângulos de mesma medida. Só que onde que está localizado os ângulos de mesma medida num triângulo isósceles? Na base. A base é o lado de medida diferente. Então, se o meu lado AE é a base, então quer dizer que esse ângulo e esse ângulo, eles são iguais por serem a base, os ângulos da base do meu triângulo, ok? Só que o exercício pediu para a gente determinar DAD. Ó, lembra de novo que a letra do meio significa o vértice. DAE. Então, esse ângulo que eu quero. Então, se eu descobrir o valor de x, automaticamente eu já estou resolvendo o valor que o exercício está exigindo. Então, olha o que a prof fez. 30 mais x igual a 180. Lembre-se, atenção no início da explicação, quando a prof explicou todos esses ângulos, tá? Muito importante. X mais x, 2x. O 30 estava somando, eu passei subtraindo. 180 menos 30, 150. O 2 está multiplicando, passei dividindo. 150 dividido por 2, x é igual a 75. E como o meu x é o ângulo que ele está exigindo, DAE, nós já descobrimos o valor que ele queria, ok? 32. No triângulo Lua, o ângulo U mede o dobro do ângulo A. E o ângulo L mede o dobro do ângulo A também. Então, o que a prof fez primeiro? Desenhou o triângulo Lua. Olha o que o exercício nos falou. O ângulo U mede o dobro do ângulo A. Só que eu não sei a medida de nenhum dos dois. Então, eu coloquei que o ângulo A vale x para poder colocar que o ângulo U é o dobro dele. Então, 2 vezes o x. Ele disse que o ângulo L também mede o dobro do A. Então, também ele vale 2 vezes o x. Ok? Então, coloquei só a medida dos ângulos. Só que ele pede para a gente calcular a medida dos ângulos internos. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. 2x mais 2x mais x igual a 180. 2x mais 2x, 4x. Mais x, 5x. 5x igual a 180. O 5 está multiplicando, passei dividindo. 180 dividido por 5, x é igual a 36. Só que eu quero o valor dos ângulos. Então, L é igual a 2 vezes x, 2 vezes 36. Então, quer dizer que o ângulo L vale 72. O ângulo A é x, então é o próprio 36. E o ângulo U, 2 vezes x, 2 vezes 36 também. Logo, o ângulo U também vale 72, ok? Na letra B, ele pede para a gente classificar o triângulo Lua de acordo com a medida dos seus ângulos. Como todos os ângulos internos desse triângulo, 36, 72 e 72, são menores que 90, a classificação dele é acutângulo. Lembra dessas classificações de acordo com os ângulos, tá bom? Acutângulo quando todos os ângulos internos são menores que 90. Retângulo quando eu tenho um ângulo interno igual a 90. E obtusângulo quando eu tenho um ângulo interno maior que 90. Não se esqueçam disso. 33. A medida dos ângulos internos de um triângulo é expressa por 2x menos 10, x mais 20 e 3x menos 10. Novamente, ó, os três ângulos internos do triângulo. Esse triângulo é isósceles? Nós falamos nos exercícios anteriores ali que para ser triângulo isósceles ele precisa ter dois lados de mesma medida. Só que, prof, ele está te dando os ângulos. Então, o que nós descobrimos também? Que para ser isósceles ele tem dois ângulos de mesma medida. Então, vamos verificar se esse daqui ele vai ter
dois ângulos de mesma medida? Eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. 2x menos 10 mais x mais 20 mais 3x menos 10 igual a 180. Ó, primeiro ângulo, segundo ângulo e o terceiro ângulo. Letra com letra, número com número. 2x mais x, 3x. 3x mais 3x, 6x. Menos 10 com mais 20, 10. 10 menos 10, 0. Então, não sobrou nenhum número do lado de cá. Então, ficou 6x igual a 180. O 6 está multiplicando? Passo dividindo. 180 dividido por 6, x igual a 30. O valor do meu x é 30. Só que o exercício está perguntando se ele é isósceles. Para eu ter certeza se ele é isósceles ou não, eu preciso saber o valor dos meus ângulos. Então, o primeiro ângulo, que era 2x menos 10, no lugar do x eu vou substituir. 2 vezes 30 menos 10. 60 menos 10, primeiro ângulo, 50. Segundo ângulo, x mais 20, 30 mais 20, 50 graus o ângulo. Terceiro, 3x menos 10, 3 vezes 30, menos 10. 90 menos 10, 80 graus. Não esquece que esse risquinho aqui a prof não conseguiu tirar aqui, tá bom? Aqui, acho que é a configuração da letra, mas não esquece que é só a bolinha de grau. Então, eu tenho 50, 50 e 80. Lembra que para ser isósceles eu precisaria de dois ângulos iguais. Ó, 50 e 50. Então, sim, ele é isósceles, pois possui dois ângulos de mesma medida. Ok? 34. O triângulo ACD da figura é isósceles. Opa, dois lados iguais, de base a D. Base é o lado diferente do meu triângulo isósceles. A medida do ângulo BAD é 42. BAD está aqui, 42 graus. E a medida do ângulo ABC é 20, está aqui a medida também. Calcule a medida do ângulo ACD. ACD. Então, a medida que ele quer é a letra Y, que a professora colocou aqui. Todos os locais que não tinha valor do ângulo, a prof colocou um valor com letras. Por que, prof, aqui vale x e aqui também vale x? Porque nós acabamos de ler aqui em cima que o triângulo isósceles ACD tem a base sendo AD. E nós sabemos que os ângulos que estão na base de um triângulo isósceles, eles são iguais. Então, se essa medida aqui, AD, é a minha base, então eu sei que os ângulos que formam ela também têm a mesma medida, ok? Além dos lados serem iguais, os ângulos da base também possuem a mesma medida. Então, x e x. Como que eu vou chegar no meu valor de y? Eu vou ter que ir chegando no valor de y onde eu tenho valores numéricos. Então, nesse primeiro triângulo onde a prof está passando o mouse, eu tenho 42, 20 e falta só esse ângulo z. Então, eu consigo chegar nesse valor. Sempre eu preciso ter dois valores no mínimo para poder descobrir o terceiro. Então, 42 mais 20 mais z igual a 180. 42 mais 20, 62. 62 mais z igual a 180. 62 está somando, vou passar subtraindo. 180 menos o 62, z igual a 118. Chegamos no valor do z. Nós sabemos que o x com os eles formam uma reta, observe. E nós sabemos também que sempre que formar uma reta, quer dizer que a soma entre eles é igual a 180. Então, z mais x igual a 180. O z nós acabamos de descobrir o valor dele, então vou substituir. 118 mais x igual a 180. 118 está somando, vou passar subtraindo. 180 menos 118, x é igual a 62. Se esse x é 62, automaticamente esse x também é, porque são ângulos da base do triângulo isósceles, então eles são iguais. Agora vamos em busca do y. X mais y é igual a 180. X mais x é o meu 62. 62 mais 62 mais y é igual a 180. 62 mais 62, 124. Mais y é igual a 180. 124 está somando, eu passo subtraindo. 180 menos 124, y é igual a
56. E como o valor que ele queria encontrar era o ACD, ACD é o meu y. Encontramos o valor dele, 56 graus. Ok? Para o último exercício, o triângulo SAL é isósceles de base AL. Nós acabamos de falar que triângulo isósceles é quando tem dois lados iguais. E os ângulos da base do triângulo isósceles, eles têm sempre a mesma medida. Cuidado com isso, é muito importante. O triângulo SOL, que é esse daqui agora, ó, esse é o triângulo SOL, ele também é isósceles e de base OS. Então, a minha base está aqui, ó. Minha base OS, os ângulos que formam a minha base também possuem a mesma medida. Então, a prof fez as marcações dos ângulos para facilitar o nosso entendimento com o exercício. Sempre que forem resolver os exercícios, façam as devidas marcações nos desenhos, que fica mais fácil de vocês interpretarem, tá bom? Vamos lá. Na letra A, ele fala que AS, ó, AS vale 5 centímetros. Ele não acabou de dizer em cima que o triângulo SAL tem a base AL? Se a base é o AL, significa que o SA é igual ao SL. Então, automaticamente, o SL também vai valer 5 centímetros. Ele disse no exercício também que esse triângulo SOL também é isósceles de base OS. Se a base é o OS e a base é a que tem a medida diferente, então eu sei que SL é igual a LO. Se SA é igual a SL, automaticamente também vai ser igual a LO. Logo, OL vale 5 centímetros também, ok? Cuidado com essas interpretações. Letra B, calcule a medida do ângulo SOL. Ó, a letrinha do meio é que determina o vértice do meu ângulo. Então, SOL é SOL. Então, esse ângulo aqui que ele quer que a gente descubra, tá bom? O ângulo Z. Vamos lá? Nós temos primeiro que calcular o valor numérico, o valor do ângulo onde eu tenho valor numérico. Então, o único local que eu tenho valor numérico é no triângulo SAL. Tenho 24, eu tenho x e eu tenho x. Então, 24 mais x igual a 180. 24 mais 2x igual a 180. O 24 está somando, eu vou passar subtraindo. 180 menos 24, 156. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo. 156 dividido por 2, 78 graus é o valor do meu ângulo. Observe no desenho novamente. O x e o y, eles formam uma reta. E toda vez que formam uma reta, significa que formam 180 graus. Então, x mais y é igual a 180. O x, como é 78, eu vou substituir. 78 mais y igual a 180. 78 estava somando, eu vou passar subtraindo. 180 menos 78, 102 graus é a medida do meu y. Mas eu ainda não cheguei no valor que ele me pediu. Ele me pediu o ângulo SOL, então é a letra Z que eu preciso. Y mais Z igual a 180. Como o Y nós descobrimos aqui no anterior, 2Z mais 102 igual a 180. 2Z igual a 180 menos o 102, porque ele estava somando, eu passei subtraindo. 2Z igual a 78. O 2 está multiplicando, eu passei dividindo. 78 dividido por 2, logo Z igual a 39 graus. E como ele queria que a gente chegasse no valor do Z, nós encontramos que o valor do ângulo SOL é igual a 39 graus. Ok? Espero que todos tenham entendido a correção. E qualquer coisa é só me procurar no WhatsApp, ok? Obrigada. Um beijo.